É uma alegria estar com todos aqui de manhã. É um prazer participar desse Ministério de Casais. Espero que nós tenhamos um bom momento aqui de manhã. Também meu pedido para as outras salas, que todos tenham um bom momento de escola bíblica. E eu vou ser bem sincero, eu tinha uma expectativa muito grande que a minha esposa ela tivesse aqui de manhã participando. Até porque a temática ela envolve uma coisa bem de casal, né? Quantos aqui estão com os seus respectivos aí, só para eu ver? Então, você tem uma dinâmica de casais, né? Mas eu tenho aqui uma denúncia a fazer. E é difícil fazer essa denúncia no Ministério de Casais. A minha esposa está nesse momento com outro homem. Como nasceu o João no sábado, a Marina ela não pôde estar aqui. Ela está em casa cuidando dele. E essa aí é toda a galerinha, toda a família. E eu pedi permissão para ela. Posso ir na escola bíblica? Ela deixou. Então ela vai cuidar lá. Porque eu que faço tudo, com o cuidado da criança. Não sei se os outros pais são assim também, né? A gente faz tudo. A única coisa que eu não faço é amamentar, ela só faz isso. Só isso. O restante tudo sou eu que faço. Ai, ai. Mas, de fato, ela queria estar aqui. Ela até me perguntou ontem à noite, e aí, como é que tá a aula? O que você vai falar? Eu falei, não, depois você assiste, né? E nós estamos dando continuidade, então, ao nosso tema, enfrentando tempestades. Tá bom o microfone aí? Tá chegando o áudio? Tá, né? Mais longe? É que tem que ver lá se o pessoal tá ouvindo. Tá ouvindo, Maria? Então tá bom. Se ele estourar um pouquinho assim, não é por maldade, não. É porque é bem sensível aqui. E nós estamos dando continuidade, então, ao nosso curso, um curso bimestral. São 8 domingos. Deixa eu mostrar pra Naila, que a Naila chegou e não viu, ó. Tá bom, Naila? E eu espero que vocês tenham aproveitado os primeiros 3 encontros. Eu estava vendo a lista, tem algumas pessoas que participaram de 1 ou de 2 encontros. Todos, acho que fiquem cientes que as aulas estão sendo gravadas, então se você perdeu alguma aula e quiser assistir, você tem as 2 primeiras aulas com o Adalberto, a terceira aula com o Lucas e essa é a 4ª aula. Então, se você chegou pela primeira vez aqui, saiba disso, que você tem essa possibilidade de ver no YouTube da Igreja Fonte. Tudo bem? Vamos orar então para a gente iniciar esse tempo? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã. Nós somos gratos, Deus, por podermos participar de forma tão ativa, Deus, do estudo da Tua Palavra. Agradecemos por essa sala, por esse Ministério de Casais e também pelas outras salas, Deus. Os demais professores que se empenham, Deus, ao longo de tantas semanas para ministrar temas tão importantes da Tua Palavra para essa igreja. O Senhor esteja também com o decorrer do culto, as pessoas que participam ali pela manhã. O Senhor esteja abençoando e dando a cada um, Deus, uma porção do Teu ensinamento nesta manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, coube a mim nessa sequência, falar de um tema bastante delicado, que são os maus hábitos no casamento. E eu tenho que confessar, acho que vai ficar óbvio isso ao longo do estudo, não é minha especialidade, assim, não é minha formação sociológica, de estudar casais, parte de psicologia, ou talvez entender um pouco mais como que é a rotina de casais, de pessoas que se encontram e querem viver uma vida juntos, E o grande desafio nosso aqui vai ser esse, a gente caminharmos juntos aqui para poder entender o que são esses maus hábitos no casamento, como que as escrituras tratam a respeito disso, o que a gente pode aprender com a palavra de Deus para trazer para dentro do nosso lar. E antes da gente começar aqui exatamente o tema, eu queria ter só uma ideia de perfil. Como eu cheguei bastante cedo aqui na sala, eu fiz um gráfico. Olha que bonito, ó. Dá para fazer em Excel também, mas eu vou fazer na mão, porque dá mais trabalho. E eu queria saber, assim, de vocês, levantem a mão, eu vou contar. Quantos aqui estão casados, recém-casados até os 5 anos de casado? Vocês são um casal, Então eu vou contar 1, 2... Só 2? Puxa, o Adam levantou a mão aí, Adam? 2. E de 6 a 10 anos de casado?
Um, dois, três. Três? De 11 a 15 anos de casado. Um, dois, três. Três também. De 16 a 20 anos de casado. Ninguém? De 21 a 25 anos de casados. Um. Só um? E de 26 a 30? 1, 2, 3, 4. E de 30 ao infinito e além aí? 1, 2, 3, 4, 5. Bastante gente. Então nós temos aí uma... Não sabe opinar, né? Chegando mais 2. Ah, ali é recém-casado. Vou aumentar aqui, ó. Né, Léo? Quantos anos de casado? 2. O casal que chegou agora pra gente constranger. Quantos anos de casado? Nenhum! Tá vendo, Lucas? Não sabe opinar. Não. Então tá aqui, ó. Então nós temos aí uma distribuição interessante aí dos números de casados, né? A grande maioria está concentrada aqui e aqui na velha guarda aí, né? Né, Silma, Zé, estão aí, né? Ah, tem eu também, né? Eu tô aqui, ó. Eu vou aumentar aqui porque eu tô aqui, ó. Tô fazendo 13 anos de casado. Bom, por que quis fazer essa dinâmica? O que leva a essa dinâmica? Porque a questão dos maus hábitos no casamento, a tendência é que quanto mais para lá no gráfico, pior fica. Os maus hábitos, se você não prestar atenção, eles tendem a piorar. Quando você é recém-casado, os primeiros 6 meses, a lua de mel, aquele hábito do seu esposo, da sua esposa, ele tende a passar desapercebido, né? O que é uma toalha em cima da cama nos 6 primeiros meses? Uma oportunidade, né, de conversar, de olha só. Agora, o que é uma toalha molhada na cama com 30 anos de casamento? É uma mania que não foi embora, né? Então, para a gente ter essa noção de que eu estou aqui mais ou menos no meio termo, tenho muitos anos de mau hábitos aqui, alguns não tratados, né? Ainda bem que a Marina não está aqui, porque senão ela ia dizer algum deles. E quando a gente, ao passar dos anos, de fato parece uma brincadeira, mas de alguma forma a gente se torna um pouco mestres em alguns maus hábitos, né? Ou hábitos que o nosso cônjuge, nosso esposo, nosso marido, ele acaba tendo um pouco de aversão àquele hábito. E esses hábitos eles podem ser, de uma certa parte, pela sua cara metade suprimido, né? Ele cansou já de falar com você, já desistiu, ou é motivo de uma briga constante, de constantes atritos por conta de coisas que vão levando o casal, desde pequenas coisas até grandes problemas, a entrar em divergências, às vezes irreconciliáveis, né? Tem um filme, eu só estou querendo tirar desse filme aqui uma frase apenas, né? Não é um filme sobre casamento, nada. É um filme de 2004 que chama Crash, No Limite. Ganhou Oscar, depois se você quiser assistir. É um filme bom, não é sobre casamento. Mas ele começa o filme com uma frase inicial. Ele fala assim, as pessoas não se encontram, elas colidem. As pessoas não se encontram, elas colidem. Mesmo duas pessoas que se apaixonaram, se conheceram, desenvolveram um relacionamento, optaram por passar uma vida junto, você vai perceber que ao longo dos anos você olha para o lado e fala assim, quem que é essa pessoa mesmo que eu estou casado há tanto tempo? Porque parece que você não se encontra, vocês se colidem o tempo todo, né? Como eu disse, eu tenho 13 anos, vou fazer 14 anos de casado, né? E tem alguns hábitos, eu confesso, meus, assim, que eu olho para a Marina e eu falo para assim, como que você aguenta? Porque
tem hora que... E eu acho que ela pensa a mesma coisa, né? Como que eu aguento, né? E aí o nosso querido Vladimir, que ele falou assim, são manias, né? Eu acho que eu não sei se eu usei as palavras certas aqui, mas eu fiquei pensando muito sobre isso. Se são hábitos, ou manias, ou cultura, né? Por quê? O que são os hábitos em si? O que faz de um hábito ele ser bom ou ruim? Esses hábitos não seriam expressões naturais da minha cultura? Então, a forma como a gente enxerga a vida, a gente se movimenta ao longo dela, né, em diversas situações. Por exemplo, existe um hábito na escola bíblica de adultos da Fonte, de que provavelmente, isso a gente conversa muito no Ministério da Escola Bíblica, 80% da sala não vai fazer perguntas ou se manifestar. Isso é um hábito. Se você for em outra cultura, em outra igreja, em outro cenário, as pessoas vão discutir. Vão, professor, não sei o quê. Eu gosto de escutar bastante as mensagens do pastor Paulo, que está lá na Nova Lima, na Fonte Nova Lima. E dá para ouvir pelo áudio dele que enquanto ele está pregando, as pessoas falam em cima da mensagem. Até falei para ele, cara, você não fica maluco não, né? Você está pregando e a pessoa responde como se fosse uma koinonia, né? Ele falou, não, é a cultura do pessoal aqui. O pessoal gosta de se manifestar. O mineiro ele tem essa coisa mais de proximidade, né? Então, o que são hábitos dentro... O que seria um hábito e uma cultura, né? Por definição, o hábito, eles são comportamentos ou rotinas que são realizados de forma automática e repetitiva, sem a necessidade de pensamento consciente ou intenção deliberada. Eles são adquiridos por meio da repetição e da prática constante, e podem ser bons ou ruins para a nossa saúde, bem-estar e desempenho. Por exemplo, acho que talvez você tenha pensado num mau hábito. Não sei se alguém faz uso aqui, mas fumar é um mau hábito, concordam? Mesmo aqueles que fumam sabem que o fumar é um mau hábito, porque ele traz uma série de problemas à saúde. Por outro lado, se exercitar é um bom hábito. Todo mundo sabe que precisa exercitar. Estava falando com o Fábio agora há pouco, falei assim, Fábio, agora que eu tenho uma criança de 0 anos, né, de meses, quando ela tiver 10, eu vou ter 50. Se eu não me exercitar agora, se eu não praticar um bom hábito agora do exercício, quando ele estiver com 50, eu não vou conseguir nem pegar no colo mais. Por outro lado, de acordo com as minhas pesquisas aqui, e agora eu quero dar liberdade para todos também colaborarem, né, se alguém tiver alguma opinião diferente, a cultura, ou expressão cultural, ou mania, né, ela está no conceito mais amplo. Ele se refere a um conjunto de valores, crenças, tradições, costumes e conhecimentos que são compartilhados num grupo de pessoas. A cultura, de certa forma, ela abrange como as pessoas pensam, se comportam e comunicam e interagem entre si. Então é muito comum você ouvir falar assim, a pessoa, eu tenho sangue italiano, né? A pessoa, eu falo muito alto. A minha avó, por exemplo, eu sou descendente de italianos, minha avó realmente falava muito alto, ela xingava os filhos, né? O jeito dela se expressar é sempre com muito volume, muitos palavrões, falando de forma muito desbocada, assim. Existe cultura japonesa, não sei se tem algum oriental aqui, alguém que é ascendente japonês, é uma cultura mais de paz, mais tranquila, pelo menos é essa a impressão que nós temos, né? A cultura brasileira, talvez uma cultura mais da piada, né? Do deboche. Então essas formas culturais, imagina quando você casar um italiano com uma japonesa, né? Ou você... aí? Seu avó e seu avô, e tem essa diferença mesmo? E eles têm vamos dizer, esses comportamentos tão antagônicos, eles se colidem. É interessante, né? E você então é uma mistura disso. Vira-lata. É isso mesmo, mas parece algo muito simples a gente falar aqui, são duas definições, mas elas envolvem de fato uma cultura, um pensamento, a forma como a pessoa foi criada, situações que realmente fogem até do racional. Por que essa pessoa age dessa forma? Por que ela tem atitudes tão contrárias a atitudes que eu gostaria que ela tivesse, né? E aí quando a gente pensa na questão dos hábitos, eu já até coloquei aqui, me adiantando, a questão do esporte, né? Que é um hábito, né? Culturalmente, todos os países
praticam esportes? No Brasil, majoritariamente é o futebol. Mas em outros países você vai ter a prática dos esportes, a cultura, o hábito de praticar esportes, só que outras modalidades. Se você for lá para as regiões nórdicas, por exemplo, você vai ter esportes de neve, né? Esqui, etc. Aquele da chaleirinha que corre no gelo e fica limpando, tal. Esqueci o nome agora. Curling, né? Então agora você tem algum campeão mundial brasileiro de curling? Não. Agora você tem o futebol como uma expressão máxima aqui do nosso país, né? Então, você tem nesses hábitos, nessa cultura, uma regionalidade muito interessante. A cultura ela é moldada pelo povo e ela é muito mais fortemente também moldada e transformada pela família pregressa. Então, nós acabamos de casar, fizemos nosso matrimônio, nos reunimos em matrimônio diante de Deus, diante da sociedade. Você vai na igreja, você vai no cartório, você assina um contrato que você está casado com aquela pessoa, e aí você começa a perceber que existem hábitos, costumes e uma cultura toda que se choca e se encontra. Eu queria dar um exemplo pessoal. Eu gosto de dar exemplo pessoal sem a Marina aqui, porque ela não pode nem falar nada. A Marina ela vem de uma família de pais, que é o João e a Bia, todo mundo conhece eles, que eles fazem 100% das coisas juntos. 100%. Se o João fala assim, eu vou comprar um pão, a Bia fala, eu vou junto. Se ele fala assim, eu vou dar uma caminhada, ela fala, eu vou com você. Eu vou jogar bola, eu vou te assistir jogar bola. Os meus pais, por incrível que pareça, eles são exatamente o oposto. A minha mãe, por exemplo, ela está esses dias aqui com a gente em casa ajudando com o João, e meu pai está em casa sozinho. Meu pai ele nem liga para minha mãe, ele nem sabe que ela está aqui, eu acho. Assim, ele acorda e está tudo bem. Minha mãe ela saiu de férias comigo e com meus irmãos, ela viajava sozinha, e meu pai ficava trabalhando. Minha mãe levava a gente para a igreja, meu pai trabalhava até altas horas da noite, e tudo bem. E é assim a vida. Eu perguntei para ela antes de vir para aula, eu falei assim, mãe, é assim mesmo? Ela falou assim, ela vai sair agora da minha casa, por exemplo, aqui em Paulínia, e ela vai com as amigas passar uma semana em Recife, só com as amigas. Então meu pai vai ficar praticamente, acho que um mês sem ver minha mãe, e eu falo, pai, e aí? Ele, tudo bem, não tem problema. E eles se dão bem assim. Agora você imagina, a filha de um casal que faz tudo junto, se encontra com o filho de um casal que não fazem nada juntos. O nosso primeiro ano de casado, eu e a Marina, ela chorava. Eu falei assim, Marina, eu marquei de sair com meus amigos. Ela, eu vou junto. Não, mas é só os meninos. Não, mas eu quero ir. Eu falei, não, mas você não foi convidada. E ela entrava em desespero. Ela se desesperava. Você, agora eu vou jogar bola. Quantas vezes você joga bola por semana? Eu falei, 3. Ela, vai ter que diminuir esses 3 aí, né? Virou 1, né, depois. Agora 0, mas antes era 1. Esses hábitos, eles vão mudando, né, com o longo tempo. E ela, tem uma vez que ela foi ver eu jogar bola. Eu falei assim, Marina, você não precisa vir. Até porque me constrange, né? Eu já sou ruim. Se você vendo eu jogar bola, piora a situação. E porque eu tenho que me esforçar mais e tal. Mas é muito interessante. Parece uma coisa tão simples. Como que duas pessoas... E aí eu coloco eu e a Marina. Eu vou colocar algumas características aqui. Não é características de como nós somos bons. São características pessoais inerentes à nossa criação. Criados por famílias de pais cristãos, brancos caucasianos, classe média, relativamente alta, formação acadêmica similar, né, curso superior completo, cursos diversos, mesmo país, praticamente mesma localidade, né, nascemos no estado de São Paulo, ela nasceu nascemos no Sudeste, vamos dizer assim, eu nasci no Espírito Santo, e a gente se encontra, parece que houve uma colisão, assim, duas pessoas completamente divergentes. E, claro, com o passar dos anos, eu brinquei que as coisas pioram, mas a tendência foi melhorar mesmo. Assim. A gente começou a entender um pouco mais. Eu entendi que ela precisava, que ela gostaria de estar junto comigo grande parte do tempo, e ela entendeu que eu gostaria de estar sozinho alguma parte do tempo. Um mau hábito meu, por exemplo, eu gosto de ir no cinema sozinho. Pensa para uma mulher entender que o marido quer ir no cinema sozinho.
Ela ficava maluca, mas como você vai sozinho? O que você vai fazer lá? Eu falei, vou assistir o filme. Para assistir o filme eu não preciso de outra pessoa do meu lado. Eu posso estar sozinho. Então, tudo isso foi trazendo uma série de... Esquisito, né, Adalberto? A Marina sofre. Mas acho que é importante eu ter caído com essa aula aqui é para que você, homem, não se sinta tão inadequado assim. E você, mulher, olhe para o lado e fala assim, ai, graças a Deus. É. Tanto que eu vou confessar mais uma coisa, que um dos meus maiores medos, quando eu tive um plano de saúde, era morrer. Eu falei assim, Marina, se você casar com outra pessoa, você vai me esquecer completamente. Porque a tendência de ser melhor o rapaz é muito alta. Bom, vamos lá, vamos para frente. Então, ainda nessa questão de hábitos e culturas, entra uma pergunta assim, será que eu tenho que negar a maneira que eu sou, quem eu sou? Uma das coisas que eu e a Marina sempre conversávamos quando nós nos conhecemos, nós acabamos vindo de um outro relacionamento curto de namoro, né? Namoro cristão, assim, mas curto, com expectativas, né? Quando nós nos conhecemos, os dois, sem conversar antes, tomaram uma decisão, e hoje a gente entende perfeitamente. Nós não iríamos mascarar quem nós éramos, assim. Eu iria me apresentar como eu era e ela ia se apresentar como ela era, né? E isso trouxe, claro, desafios no começo, mas também trouxe uma realidade muito, muito fácil. Olha, é essa pessoa que eu quero ficar, é essa pessoa que eu não quero ficar. E aí quando você pensa em hábito e cultura, será que eu tenho que negar quem eu sou? Será que eu tenho que negar a minha natureza? Negar o meu jeito de ser só para agradar o outro, né? Porque cada um tem uma personalidade diferente. Tem uns que são mais quietos, outros são mais extrovertidos, tem um que é otimista, tem outro que é pessimista. Tem um que ele é só coração e o outro é lógica. Tem um que é organizado e tem outra que demora 2 dias para se arrumar, para sair. E você fica assim, meu Deus, essa mulher não vai ficar pronta nunca. Então assim, você tem personalidades e jeitos totalmente diferentes. E a proposta do texto bíblico, e aí nós vamos abrir a Bíblia aqui pela primeira vez, espero que mais vezes também. Quando você tem lá no Gênesis a criação do homem e da mulher, né? Você tem no capítulo 2, lá no versículo 24, texto muito conhecido por todos, né? Ainda mais quando você é casado, quando você já passou pelo encontro de casais, já fez os cursos todos aqui da igreja. Tem um texto, o texto diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Olha que algo complexo e quase paradoxal, né? E belo. 2 pessoas distintas se unem e formam um único ser, uma só carne. Eles são quase que indissociáveis, né? São características que um tem e que o outro tem. Eu estou sempre falando o outro, a outra, para não ficar só dando exemplo de homem, né? Ou exemplo de mulher. Não quero magoar ninguém aqui. Mas quando essas 2 pessoas se encontram, de alguma forma muito soberana, a soberania de Deus, essas pessoas se complementam de tal forma que elas passam a ser uma só carne. Então é muito comum você falar assim, quem que é o Lucas? O Lucas é o esposo da Naila. Quem que é o Bruno? Você consegue imaginar o Bruno sem a Jaque? Não consegue, Bruno, imaginar sem a Jaque? Não, né? Não dá mais, né? Então quando você olha para o Zé, você fala, o Zé é da Silma. Isso é tão interessante porque isso é parte do plano de Deus. Que essas 2 pessoas tão antagônicas, tão diferentes, elas se unam e formam uma só carne. Elas são uma pessoa única. Você não consegue desassociar mais. E é tão prazeroso. Eu gosto quando as pessoas falam assim, o Bruno e a Marina, tal, aquele casal. É bom, a gente gosta disso. A gente gosta que as pessoas não se reconheçam como um casal. Gosto que as pessoas olhem para a gente, vejam as diferenças, mas vejam que nessas diferenças existe uma completude muito interessante. Vamos um pouquinho mais para frente aqui. O texto eu tinha a propósito de projetar aqui. Se você não abriu na Bíblia, agora você tem a chance de ler novamente. Ó.
Então, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E é muito interessante isso, eu dei o exemplo pessoal das famílias, né? Como a gente vem de famílias diferentes. Quando você casou, você queria ficar na casa da sua mãe morando? Mas por que? Você ficou lá, eu fiquei 25 anos praticamente com a minha mãe, por que você não quer ficar mais na casa da sua mãe e do seu pai? Não é tão bom? Você não passou tanto tempo ali? Existe uma expressão que os mais antigos, quando eu falo mais antigos eu olho para cá, Zé, mas não é por... Eu vou falar para cá. Porque os mais antigos, eles gostam bastante. Quem casa, quer casa. Já viu essa expressão? Quem casa, quer casa, né? Por quê? Você casa, por mais que você venha de uma formação familiar muito sólida, muito constante, tirando aqui qualquer problema que possa existir, você tem ali a sua base, o seu mundo alicerçado, você parte para uma jornada nova. Uma jornada de novos hábitos, uma nova cultura, novas manias, novos jeitos de encontrar, de ver a vida, e essas duas pessoas se unem. E aí a pergunta que fica aqui pra gente é, a gente falou de maus hábitos, mas existem bons hábitos no casamento? Como que eu posso definir o que é um bom hábito ou um mau hábito? E aí eu queria dar a oportunidade agora, principalmente para os homens, para elogiarem suas esposas e falar um bom hábito da sua esposa. Vamos lá. Pensar em um só. Só um, não precisa falar muitos. Fábio. Ó, o Fábio elogiando aqui a esposa Priscila, que falou que ela é muito prática. Muito bem. Quem vai ser o segundo corajoso? Bruno. A Jaque é muito organizada. Olha só. Bruno falou um elogio bom pra Jaque ali, ó. O Alberto falando que Elaine é organizada. Eu tô repetindo aqui pra ficar gravado, tá, gente? Pra depois, vocês lá no futuro, pegar essa gravação e falar, não, você falou que eu era organizada, então tá gravado. De tanta organização, né? A Naila é uma pessoa mais social, né? Mais do que você, Lucas. Então, então a Naila é uma pessoa mais social. O Lucas está falando aqui. Quem mais? Pontualidade da esposa. O Vladimir falando da Débora aqui, ó. Quero ver os novos falando alguma coisa. Quem tá aqui no... Tinham 3 casais aqui no grupo dos novos, ó. Pode falar, Dan. Que legal. Então, o Adam falando da Priscila. O pessoal ouviu aqui, mais ou menos? Da Camila, desculpa. Tô tentando lembrar o nome de todo mundo aqui, é difícil. E ele falou que ela é uma pessoa que louva a Deus constantemente. E pelo visto, a voz dela agrada bastante o Adam, né? Então, assim, é algo que contribui para o ambiente familiar ali. Alguém mais, gente? Vamos lá, é uma chance de ouro que você está tendo aqui. Que eu estou dando essa oportunidade para você. Você ganhar pontos com a sua esposa. Não, vou dar chance para as esposas agora, então. Esposas, fala um bom hábito do seu marido. Algo que você fala assim, esse meu marido é demais. O Bruno é muito cuidadoso. Muito bem, aí, Brunão, agora cuidador. Tá certo. Ah, Walter aí, ó. Walter é bom de planejamento. Quem mais? Qual esposa quer falar um bom hábito do seu marido? Pode falar, Naila.
Sim. Muito bom. Então o Lucas é um cara prático aí, ó. O que mais? Vamos lá, mulheres. Pode falar. Mas bom hábito. Gostou? Ele tem um bom hábito do esporte, então. Sim, sim. É uma boa característica de quem pratica o esporte, né? De resiliência, né? De... Que legal. Pode falar. Ah, sim. Que legal. Muito bom. Bom, eu vou. Ah, quer falar, Débora? Pode falar. Claro, né? Tem que falar. Ele falou um seu, né? Estudioso da palavra. Que legal. É. Isso aí eu já sabia também, viu? Então, mas é um bom hábito, o estudo da palavra. Bom, acabou a oportunidade. Quem conseguiu aí pontos com a esposa e com o marido foi agora. Se você não quis falar, você perdeu a chance aí. Coloquei dois versículos aqui que eles trazem um pouco dessa ideia dos bons hábitos, né? Porque só falar dos maus, a gente às vezes cai num ambiente muito pesado. Mas Provérbios 31:12, que ele fala da mulher virtuosa, ela fala assim: ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Para essa pessoa, para essa esposa fazer o bem ao marido todos os dias, é porque ela desenvolve com certeza bons hábitos no seu casamento. Se você lê a mulher virtuosa, ela vai trazer essas características de uma pessoa de fato que expressa suas virtudes, né, de forma prática, de forma a transmitir para todos, seu esposo, seus filhos, quem ela é, né? E para os maridos aqui, algo que a Naila falou que me veio esse texto na cabeça. E aliás, foi um texto que eu usei quando eu fiz meus votos para a Marina. Eu falei que eu ia viver com ela igualmente a vida comum do lar. Isso aqui é um, vamos dizer assim, eu ia falar um tapa na cara dos homens, porque assim, muitos homens eles querem se desvencilhar dos problemas domésticos, né? Como se aqueles problemas, aquelas rotinas fossem menores do que ele tem lá fora, os seus desafios profissionais ou os seus desafios sociais. E Pedro está alertando os maridos assim, ó, vivam igualmente a vida comum do lar. E para viver igualmente a vida comum do lar, você precisa desenvolver bons hábitos. É o hábito de ser organizado, de tirar uma toalha molhada, de é, limpar o chão quando caiu sujeira, de lavar uma louça. São bons hábitos no casamento. Então, a mulher de Provérbios, ao mesmo tempo que ela é elogiada porque ela é exercitada nos bons hábitos, o homem também, o verdadeiro homem, a sua participação na vida do lar, ela é fundamental. E é com os bons hábitos que ele ajuda. E eu queria trazer aqui, deixa eu ver se vai dar para ver, porque agora a gente fala dos maus hábitos, né? Eu espero que saia o som aí. É um trecho muito curtinho de um seriado que eu gostava bastante, que chama Mary About You, Louco por Você, de um casal. Aqui, o exemplo ele sempre tem sua limitação dentro da sua área de atuação, né? Como é uma comédia americana e não cristã, se você for assistir, você vai assim, nossa, como que o Bruno gosta disso? Mas ele tem algumas nuances interessantes para você dar uma boa risada ali
de um casal vivendo uma vida ali em Nova York, né? E tem um trechinho muito curto deles aqui. Você vê que a imagem, a qualidade da imagem dos anos 90 mesmo, né? Opa, entenderam aí? Deu para captar o inglês? Então ela está ensinando ele a trocar o papel higiênico e no final ela fala, cara, eu dei a luz, você, tipo, o que você está querendo que eu faça mais além disso, né? E aí quando entramos nos maus hábitos, e eu não vou fazer aqui o exercício de você falar um mau hábito do seu marido, da sua esposa, porque eu não sou maluco, né? Pois vai criar uma confusão, uma celeuma entre vocês e eu não vou conseguir... Aí o Adalberto vai ter muito trabalho para aconselhar todo mundo, né, Adalberto? Melhor não, né? Então eu listei alguns aqui. Esses não são da Marina, gente. Ela quis que eu deixasse muito claro isso para vocês, que não são os meus, não são os da Marina. São coisas aleatórias que eu peguei. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tudo bem? Olha aí o que irrita mais as mulheres. Deixar pelos na pia. Não abaixar a tampa da privada. Ixi, bateu o sinal. O monopólio da TV, só terminar o das mulheres aqui, o que irrita as mulheres. O monopólio da TV, não trocar o rolo de papel higiênico, como bem ensinado aí. Espalhar as coisas pela casa. Toalhas molhadas no chão, na cama. Vestir-se de qualquer jeito para qualquer ocasião. Gripe masculina. Já teve gripe masculina? A Marina, ela sentiu um pouco da dor da gripe masculina quando ela teve agora o João. Ela viu a dor que é, assim, é muito parecida. A dor do parto com a gripe masculina. Então a gripe masculina é um mau hábito dos homens. E celular e redes sociais. São péssimos hábitos aí dos homens que irritam as mulheres. Tem alguns hábitos que são tão bobos, mas podem levar a um divórcio, né? Mulher deixa casamento ao saber que o noivo não sabe matemática básica. Então, marido, desenvolva sua matemática aí básica, tudo bem? Vamos para o intervalo e eu vou falar depois o que irrita mais os homens. Vamos lá, então. Continuando aqui as nossas propostas de maus hábitos. E, novamente, essa lista aqui ela não é de forma alguma exaustiva. É uma lista grande, mas são coisas pequenas aí até comparado com muitos outros que podem ter, né? Alguns maus hábitos que irritam os homens. Aí você vai ver, Bruno, você repetiu muita coisa. Sim, porque tem algumas coisas que são inerentes, né? Roupa íntima no box do banheiro. Não levanta a tampa da privada, então se um não abaixa, o outro não levanta. Quantidade de produtos na pia. A mulher, no caso, irrita o homem, que ela não sabe trocar uma lâmpada, tirar um lixo, tudo depende do homem. Espalhar as coisas pela casa. Algum toque, né, um transtorno obsessivo compulsivo quanto à organização, que o homem muitas vezes não tem. A demora para se vestir para qualquer ocasião. Se o homem se veste de qualquer maneira, a mulher demora para se vestir para qualquer ocasião. Pegar a comida do prato dele. Isso é verdade? Isso é cruel, né? Posso pegar só essa batatinha? Você fala, cara... Exatamente. Sempre aquele que você estava esperando. Eu coloquei como um repeteco aqui também, celular e redes sociais, né? Muitos casais têm brigado constantemente pelo mau uso, pelo mau hábito de celulares e redes sociais, né? Seja o tempo que passa utilizando o celular, ou seja a exposição que faz a própria família nas redes sociais, né? E aí eu coloquei também, assim como eu coloquei lá a mulher que deixa o casamento ao saber que o noivo não sabe de matemática, eu tenho que sempre fazer piadas duplas aqui, senão
deixa o público bravo, né? Homem saudita abandona a noiva após pai pedir para ela dirigir. Ele falou, não, se ela vai dirigir, ele largou de tudo. Então o medo dele da mulher dirigir. Mais uma piadinha aí, né, gente? Não é exatamente isso. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês acham que os maus hábitos são necessariamente todos pecaminosos? Por exemplo, o mau hábito aqui básico: o homem deixa a toalha molhada em cima da cama. Isso é um pecado? É um pecado? A mulher demora para se arrumar para sair. É um pecado? Você me pegou nessa, hein? Puxa vida. É que eu não sou do universo feminino, não me atentei a isso. Vou dar outro exemplo, então. A mulher deixa roupas íntimas no box do banheiro. É um pecado? O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Não necessariamente os maus hábitos, eles são oriundos de algo pecaminoso. Porém, o exercício do mau hábito, ele pode levar a atos pecaminosos de ambas as partes. Vou dar os dois exemplos novamente. A toalha molhada em cima da cama. O fato do homem, e aqui não é o Bruno não, o Bruno é bem organizado com isso. Deixa a toalha molhada em cima da cama, isso pode gerar, apesar de não ser algo pecaminoso, gera na esposa aquele sentimento de, poxa, esse cara não me ouve. E começa ela a nutrir, com relação ao marido, algo, um certo antagonismo, fruto de um coração pecaminoso. O marido chega em casa, vai tomar um banho, tem lá um monte de coisa espalhada no banheiro, assim, ele não sabe nem onde está o sabonete, tanta coisa que a mulher deixou. Ela necessariamente fez algo pecaminoso? Não, mas o marido começa, e aí começam as brigas. Ah, por que você fez isso? Por que você não me escuta? E aí começa a gerar um efeito bola de neve que vai gerando entre o casal os atritos, que aí sim começa a surgir o coração pecaminoso, né? Então, de onde que vem esses conflitos do relacionamento conjugal? O conflito ele não vem da toalha molhada. Ele não vem da pasta de dente que um aperta na ponta, outro aperta no meio. Ele não vem do cara não saber matemática. Não é daí que vem o conflito necessariamente. O conflito, de acordo com a palavra de Deus, lá em Tiago 4:1 fala assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam a vossa carne? E mais, lá em Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, as nossas atitudes diárias, no nosso relacionamento, as pequenas coisas, elas revelam um coração pecaminoso. Então, às vezes, o marido continua deixando a toalha molhada porque ele sabe que ele está provocando a esposa. Ou ele não faz determinada coisa, às vezes porque ele não está ouvindo ela. E aí começa esse processo de crítica mútua e de desgaste do casamento. E essa é a principal causa. O nosso coração ele é enganoso. Então ele começa como algo inocente, mas acarreta em grandes problemas para o casal. E quem conhece o nosso coração de fato? Você acha que a sua esposa conhece o seu coração, o seu marido? Conhece tudo que está no seu coração? Quem conhece o nosso coração de fato é o próprio Deus. Lá em João 2:25, se você puder abrir aí também. Logo depois das bodas de Caná da Galileia, o exemplo aqui também não é um exemplo necessariamente de casal, curiosamente é depois do casamento, do primeiro milagre de Jesus, mas lá no versículo 23 em diante fala assim, né? Estando ele em Jerusalém, ele, Jesus, né? Durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece a natureza humana. O nosso Senhor, ele sabe exatamente quando o seu mau hábito ele está exercitado num coração pecaminoso que quer tão somente provocar o seu cônjuge. Você sabe que aquilo traz um problema dentro do relacionamento familiar
e você continuamente pratica aquele mau hábito, porque a natureza humana, ela é assim. Quantos de nós homens não sabemos o que irrita nossas esposas e fazemos de propósito? Eu posso dizer para vocês que eu faço. Posso garantir para vocês, tem muitas coisas que irritam a Marina e eu, às vezes, dando vazão ao meu lado pecaminoso, à natureza pecaminosa, eu faço constantemente para irritá-la também. E aí, esses conflitos conjugais, eu estava conversando com o Adalberto aqui logo no intervalo, ele, com mais experiência do que eu, ele lembrou e ele trouxe uma sequência aqui de 5 pontos bem interessantes com relação a... que eu vou falar de um só, mas eu acho que falei com ele que é bem interessante a gente falar dos outros 4, né? O que leva a esses conflitos, né? Os 5 Ds do conflito, né? Com as consequências. A primeira, a decepção. Então você fala assim, logo depois da lua de mel, na primeira semana de lua de mel, né, você fala assim, que decepção. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso, eu não imaginava que ela fosse dessa maneira. E aí logo depois você tem o desânimo, o D do desânimo, né? Você já fica desanimado, desmotivado. Você fica assim, puxa, será que eu escolhi certo a pessoa para quem eu fui me casar? Depois vem o desespero, o D do desespero. Você começa a se desesperar com a situação, porque você não consegue mais contornar. Tudo que você fala para aquela pessoa, para ela arrumar esse mau hábito dela, ela não arruma. Você vai no encontro de casais, você chama um pastor, você vai num curso da escola bíblica, você vai numa coinonia e você entra em desespero porque aquilo está consumindo o seu relacionamento. Em quarto lugar vem a desistência. Quando você fala assim, bom, não tem mais jeito. Meu marido não tem mais jeito. Minha mulher, deixa ela com as coisas dela, eu toco minha vida, já vou desistir porque isso daí não vai mudar nunca. Aquela frase, né? Nasce torto, nunca se endireita, né? E nós sabemos que na palavra de Deus não existe isso. Nós nascemos tortos, nascemos pecaminosos, somos filhos de Adão, mas Deus com o seu poderoso sangue, o sangue do seu filho na cruz, ele consegue mudar a nossa vida, mudar as nossas práticas, né? E o último, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, decepção, desânimo, desespero e desistência, né? E se nós temos os conflitos vindo de um coração pecaminoso, dessa guerra e contenda, dessa colisão que nós temos no nosso casamento, quais são as principais consequências que acontecem? As principais estão aqui, falta de respeito e falta de amor. Então, você começa a ter, dentro desse processo de desgaste dos maus hábitos, você não respeita mais o seu marido. Você não trata mais a sua esposa com amor. Você não olha mais para ela ou para ele com o carinho que vocês assumiram lá atrás, quando namoravam, quando os primeiros anos de casado. Talvez quem esteja aqui na lista dos gráficos, aqui nos primeiros 10 anos, pode pensar assim, não, mas como assim? Essas coisas não vão acontecer comigo. Deus queira que não. A proposta é que não aconteça mesmo. Mas se você não cuidar do seu coração, as diversas diferenças que são ditas pelos advogados que cuidam de divórcio, que são irreconciliáveis, elas podem tomar parte no seu relacionamento também. Uma das consequências, a comunicação ela fica deficiente. Quantos maridos e esposas não conversam mais sobre nada? Uma decisão financeira que vai ser abordado mais para frente numa outra aula sobre questões de finanças, cuidado dos filhos, decisões sobre o futuro, começam a ficar em segundo plano e as palavras saem truncadas. Ah, mas você disse uma coisa, não, mas você entendeu diferente. Por quê? As consequências da falta de respeito e falta de amor começam a impactar ali. Eu queria trazer alguns textos aqui bíblicos também para trazer luz a essa proposta. Com relação a diversas diferenças, novamente aqui eu vou trazer um texto que ele não necessariamente tem uma ligação com aliás, não necessariamente não, ele não tem ligação com o casamento, mas ele traz como que uma diferença, às vezes ele traz uma ruptura muito grande num relacionamento, que foi o caso, por exemplo, lá em Atos 15:39, de Paulo e Barnabé. Fala lá que houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos para outra região, né? Passou pela Síria e pela Cilícia. Às vezes a desavença, a diferença é tão grande que gera uma ruptura
que por mais que você permaneça casado socialmente e religiosamente, essa ruptura já foi feita de uma forma absurda. E para reatar isso é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Quando a gente fala de comunicação, tem dois textos aqui, na verdade, dois textos. Quem puder me ajudar a ler aí, alguma pessoa abre em Provérbio 19:13. Quem vai abrir? Só para eu saber, para já sermos rápidos. Vladimir vai abrir em Provérbios 19:13 e outra pessoa abre em Provérbios 27:15. Quem vai abrir Provérbios 27:15? Lá atrás o Adam vai abrir. Obrigado. Então, vocês podem ler já, por favor. Muito bem. E 27:15? Esse gotejar constante, a esposa rixosa, né? A mulher rixosa. E existe homem rixoso também, viu? Existe aquele cara turrão, né? A mulher rixosa, o marido é turrão. Aquele gotejar constante na cabeça. E a ideia aqui, ainda que tenha no contexto bíblico do gotejar constante, existia uma prática de tortura da Idade Média que era exatamente essa. Você deixava o camarada ali sentado numa cadeira e ficava uma gota, sem ritmo, ela caindo na cabeça dele. Por horas, 30, 40 horas a fio. O cara ficava maluco, ele entregava tudo e todos. De tão incômodo que era. É essa a ideia de ter uma mulher rixosa dentro de casa ou um marido turrão, sabe? Assim, cara, eu não aguento mais. A nossa comunicação não está eficiente. E por último aqui, nas principais... Por último não, né? Por último nesse slide. Nas principais consequências, o orgulho e o egoísmo, né? Então você acha que você sempre está certo. Não, o errado é o outro. Eu sou melhor. Eu tenho as virtudes, né? Então lá em Provérbios 11:12, fala assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. A ideia de desprezar o outro, o que o outro pensa, o que o outro está sentindo, os sentimentos do próximo, né? Provérbios 16:5 vai dizer assim: abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Aquele cara que é arrogante, sabe? É ela que vem a pedir desculpa. Ou aquela mulher que começa a fazer chantagem com o marido. Ah, se ele quiser ter algum relacionamento comigo, ele que venha falar alguma coisa. Eu não vou dar o braço a torcer. Essa arrogância é abominável ao Senhor. Eu deixei algumas coisas aí em cinza, quase sumindo assim, porque são questões que vamos falar ao longo das aulas, né? Com os demais professores. Coloquei aqui para lembrar, muito bem lembrado, ainda bem que eu coloquei, senão eu ia esquecer mesmo. Tem um livro bem interessante sobre amor e respeito, né? Esse livro do Emerson, tem aqui na igreja, fácil de achar, também na Amazon, você acha tranquilamente. A proposta dele está muito ligada à instrução de Paulo em Efésios 5:22, que fala para as mulheres respeitarem seus maridos e os maridos amarem suas mulheres. Por que Paulo instrui dessa maneira, lá em Efésios 5? Porque não é natural para a mulher respeitar o homem. E não é natural para o homem amar sua esposa sacrificialmente. Então, esse livro ele vai nessa toada, tratando de temáticas bíblicas, para os homens, né, lá no versículo 25, amarem suas mulheres. Né? Amarem como Cristo amou a igreja. Então, muitas vezes o que mais falta no casamento é exatamente essa, a contrapartida entre homem e mulher de amor e respeito. Quer dizer que o homem não tem que respeitar a mulher? Não, não é isso. Só que Paulo está colocando aqui uma visão que é muito natural do ser humano. Né? A mulher tem essa tendência de sobrepujar, às vezes, a autoridade do marido, sobrepujar até ele face à sociedade, às outras pessoas ao redor. E o homem tende a ter esse desprezo, muitas das vezes. Já estou casado mesmo, não preciso demonstrar afeto nenhum, né? Aquela velha piadinha, né? A mulher fala assim, você me ama? Ele fala, eu te amo, eu não falei isso lá quando a gente casou? Se mudar a situação, eu te aviso. Mas eu te amo. Tá? O que eu falei lá atrás está valendo, né? Tudo bem? Esse é um livro, uma dica de livro.
que vocês podem procurar depois. Continuando nas consequências, e aí, novamente trazendo aquela lista que o Adalberto bem lembrou aqui, nós temos a decepção, o desânimo, o desespero, a desistência e, por último, entra aquilo que é o mais cruel, a mais cruéis das consequências de todo o casamento, que é o divórcio. Então, aí também tem outros textos que poderíamos tratar aqui, né? Mas eu quis deixar aí como talvez um lembrete para aulas futuras, mas tratar um pouquinho sobre o divórcio. Lá em Mateus 19, 7, quem puder abrir juntamente comigo aí, eu não coloquei o texto na tela, então temos que ler na Bíblia mesmo aqui. Lá em Mateus 19, 7 e 8, quando Jesus está ali falando com aquelas pessoas, né, com as pessoas ao seu redor, ele fala a respeito do divórcio. Eu vou começar um pouquinho antes, no versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse, por essa causa, Gênesis 2, 24 de novo. Ó. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Replicaram-lhe, porém, né? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Nós tratamos sobre a dureza do coração, sobre o coração pecaminoso, nos versículos anteriores. As contendas, elas vêm dessa militância da carne, né, contra o nosso espírito, e vem de um coração enganoso de Jeremias 17, 9. E Jesus fala, os caras estão testando Jesus para ver até onde ele vai, ele fala assim: vocês estão querendo resposta fácil? A resposta está no coração de vocês. É a dureza do coração de vocês que leva ao divórcio, porque no princípio não foi assim. Deus fez uma só carne. Eu queria trazer alguns dados com relação a divórcio, né? Isso talvez faça, não, mas eu não conheço, esses dados estão muito longe da minha realidade. Que bom. Que bom que você convive com pessoas, o que seu próprio relacionamento não é alvo dessas estatísticas aqui. Mas é um retrato do divórcio no Brasil, né? Os estudos do IBGE mostram, desde 1984, uma taxa de divórcio crescente no nosso país, né? O divórcio ele foi instituído oficialmente na Constituição em 1977 e regulamentada em 26 de dezembro do mesmo ano. Então, a partir dali, começou a ter, por força de Estado, a prerrogativa do divórcio, né? Em 2007, por exemplo, o divórcio ele já pode ser requerido via questões administrativas, não é necessário entrar com uma ação judicial. Então, está cada vez mais fácil você se divorciar. É claro que quando existe filhos, né, no relacionamento conjugal, existe uma certa dificuldade administrativa, mas existem muitos divórcios que são feitos entre casais sem filhos, que eles vão tão somente no cartório, uma via administrativa, e dissolvem aquela união, por causa da dureza do coração. Em média, hoje, nos tempos de hoje, né, aí você pode procurar depois no Google da vida, aí você vai encontrar essas informações no site do IBGE. Um casamento no Brasil, ele dura 10 anos, sendo que 70% dos casos, quem pede o divórcio é a mulher. Então, a gente temos nosso gráfico aqui. Imagina só, se nós não tivéssemos aqui na sala esses queridos irmãos em Cristo aqui, porque interromperam o seu matrimônio com 10 anos de casado, né? Olha a evolução da taxa de divórcio nos últimos anos. Está um pouco apagado aí, não sei se dá para ver exatamente os dados, mas você tem ali no começo do gráfico, você vê que eu gosto de gráfico, né? Porque eu sou formado em administração, gosto de números. 2015 até 2021. A queda aqui, por mais abrupta que ela pareça, você percebe que o eixo Y ali, né? Ele está indo de 5 em 5 mil apenas, né? Então você teve uma queda aqui de 390 para 330, ano da pandemia aqui, onde houve uma interrupção de muitos trabalhos de cartório, uma série de coisas que a gente não precisa nem relembrar todos aqui. Mas olha depois como já pulou novamente e aumentou em 2021. Essa é a quantidade de divórcios, a evolução da taxa de divórcios
no nosso país, né? Então, ao longo dos anos, o brasileiro passou a se divorciar mais. Antigamente, quem explica isso é a pessoa responsável pela pesquisa do IBGE, a gestora. Ela fala que, antigamente, a cada 30 casamentos, 10 divórcios. Hoje, no Brasil, 2021 como último dado estatístico do IBGE, a cada 24 casamentos, 10 divórcios. Então, você passou de 30 para 24. Olha só essa mudança na sociedade como um todo, né? Outro dado aqui interessante, em 2021 como dado mais próximo, né, gente? A diferença, em 2010, 37% pediram divórcio com menos de 10 anos. Em 2021, quase 50% das pessoas pediram divórcio com menos de 10 anos. Entre 10 e 19 anos, saiu de 26% para 25%. E com 20 anos ou mais, em 2010, de 36% para 26%. O que isso mostra? Pessoas casando, às vezes, no começo do relacionamento, já não conseguindo lidar com as dificuldades da vida e com os maus hábitos do casamento, com as diferenças. Então, é melhor separar. Melhor a gente seguir vidas opostas, e as consequências disso, elas são terríveis, né? O tempo de casamento até o pedido de divórcio também foi caindo no país. Então, se em 2010 a média geral era de 15 anos, 15,9, não falar que é 9 meses ali, né? Porque não é essa a conta exata. Mas caiu para 13. Então, você tem uma queda de 2 anos do tempo geral que uma pessoa no Brasil está casada. Tudo bem? São alguns dados, eles, Bruno, não refletem a minha realidade. Que bom, graças a Deus. Continue assim, conviva com pessoas que honram o matrimônio, porque são essas pessoas que também vão te ajudar a honrar o seu matrimônio, mas essa é uma realidade muito dura do nosso país. O último dado ali em destaque, né? 56,5% dos casais se divorciam com filhos menores de 18 anos. Então, olha que estatística pesada, né? Mais da metade, um pouco mais da metade aí, dos casais que se divorciam têm filhos pequenos, né? Com menos de 18 anos. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou tratar só isso com relação ao divórcio, né? Pensando nessa sequência que é algo terrível. Não é meu objetivo aqui tratar sobre o divórcio, o que Cristo está falando aqui, qual que é a questão da lei mosaica. Não é isso. A proposta é só mostrar dentro desse contexto, dessa toada que nós estamos vindo, de bons hábitos, de coisas manias, cultura, forma de agir, que caem em maus hábitos e que podem acarretar na consequência final, que é uma separação em definitivo daquele casal. Tudo bem? Eu queria mostrar mais um vídeo só. Ele é um pouquinho mais longo, mas é divertido, tá bom? Vocês gostam de vídeo, não? Léo, você gosta de vídeo? Posso trazer um vídeo aqui? Tá bom. Mostrar que muitas vezes a idade, o tempo, né, ele acaba gerando às vezes um pouco de conflito da comunicação. Era para o vídeo entrar antes, mas ele vai ser agora, vocês vão ver que é bem divertido. Alguém já viu essa imagem ou não? Já? Então não vou passar o vídeo não. Vamos pular. Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Nein. Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest. Nein, nein. Ich bringe dir deinen Mantel. Nein, danke. Aber es ist zu kalt ohne Mantel. Ich gehe ja nicht spazieren. Aber eben wolltest du doch noch. Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe. Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst. Gut. Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest. Nein, schaden könnte es nicht. Also was willst du denn? Ich möchte hier sitzen. Du kannst einen ja wahnsinnig machen. Erst willst du spazieren gehen, dann
dein Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn? Ich möchte hier sitzen. Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen. Sitzen? Ich möchte hier sitzen und mich entspannen. Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich eingehen. Ich sag ja nichts mehr. Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht. Ja, Liest du was? im Moment nicht. Dann lies doch mal was. Nachher vielleicht. Hol dir doch die Illustrierten. Ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Soll ich sie dir holen? Nein, vielen Dank. Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und den Illustrierten holen. Ich möchte jetzt nicht lesen. Mal möchtest du lesen, mal nicht. Ich möchte einfach hier sitzen. Du kannst doch tun, was dir Spaß macht. Das tue ich ja. Dann quäl doch nicht dauernd so rum. Hermann? Bist du taub? Nein. Du tust ihm nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da. Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an. Qualquer semelhança, pessoal, mera coincidência. Bom, o que fazer então? Nós estamos chegando ao final da aula. Você falou assim, Bruno, você trouxe muitos problemas para o meu relacionamento agora. Eu tenho coisas para resolver, então. Bom, não existe duas pessoas iguais no mundo. Essa que é a verdade. E que bom, né? Já pensou se fosse igual ao seu marido, sua esposa fosse igual a você? Que desespero que ia ser, né? E uma coisa, você e o seu cônjuge não são almas gêmeas. Essa coisa, você escolheu e ela te escolheu. Arque com as suas escolhas, viu? Não vem falar assim, mas as estrelas. Não, mas a mulher que tu me deste, né? Essa era a proposta de Adão. A mulher que tu me deste. Adão talvez realmente é a mulher que lhe deu, né? Mas nós, você pelo menos tem aí 3,5 bilhões de mulheres ou de homens que você poderia se interessar. Você se interessou por ela. Você se interessou por ele. Arque com as suas consequências. E Deus, no seu infinito poder, ele nos fez diferentes. Dois indivíduos únicos que se unem e para que vivam na diversidade, não apenas na adversidade. A ideia é que nós vivamos na diversidade, não na adversidade. O que fazer então? Proposta para a gente aqui, aproveite ao máximo suas diferenças. Como que a gente pode aproveitar ao máximo as diferenças? Primeiro, identifique elas. Olha que legal você identificar, mais assunto para ter, né? Em vez de ficar falando só sobre seriado do Netflix, você tem um assunto muito melhor para falar com a sua esposa. Por que essas coisas te irritam? Tem coisas que são óbvias, né? Não precisa provocar também. Por que te irrita a toalha na cama? Não precisa provocar. Mas às vezes são hábitos que eles são de fato pecaminosos. Poxa, mas realmente você acha tão ruim assim o que eu estou fazendo? Bom, eu acho ruim você ficar falando enquanto eu dirijo. Vira aqui, vira ali, já tem a moça do GPS, não precisa de duas. Eu consigo conviver pacificamente com esses hábitos? Então, identificar essas diferenças nos ajudam a viver de forma pacífica, porque você sabe os limites do outro. Você sabe até onde você pode ir. Existe um texto lá em Filipenses 4:8 que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, dentro do relacionamento conjugal, pensar em coisas do alto, coisas verdadeiramente nobres, nos ajudam a evitar esses mau hábitos se tornem hábitos pecaminosos. E que traga ao outro, acenda no outro o coração pecaminoso dele. Então, façam coisas que, talvez usar um exemplo do Adam aqui, por exemplo, de novo. Poxa, que bom ter alguém em casa que está louvando a Deus o tempo todo. São coisas que a sua esposa está pensando são verdadeiras, são nobres, são puras, são de boa fama. Isso com certeza traz para ele uma paz dentro de casa.
procure as vantagens. Então, se você identificou as diferenças, procure as vantagens nas diferenças. Quem já viu esse filme Up? Muito bom, né? Esses filmes são melhores que esses filmes de adulto, esses filmes de criança, que são bem melhores, né? Porque mostra um casal tão diferente, mas que se complementa, né? E toda a diferença, de fato, tem um lado positivo. Um em complemento do outro. O pastor Davi Merck, eu acho, não sei se a frase é dele, mas eu vou acreditar ele aqui, porque eu ouvi dele, ele fala que o homem e a mulher eles são essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Isso é óbvio, biologicamente é óbvio, mas socialmente também existe uma obviedade. Cada um tem a sua função, tem a sua participação, e dentro do próprio relacionamento conjugal, cada um tem a sua função, cada um tem o seu jeito de ser que vai trazer e vai agregar para o relacionamento com as suas diferenças. Imagina se tem problema dois organizados casarem? Não. A casa vai estar um brinco sempre. O problema é quando chegar os filhos, né? Mas a casa vai estar sempre organizada. Tem problema dois gastões de finanças gastarem tudo? Aí depois o Lucas vai explicar sobre isso, se tem problema ou não, nas outras aulas. Mas a ideia é que você não vai ser igual em tudo. Então procure nessas diferenças vantagens. Pode falar. Vão se bicar. Porque uma faz da Mary Code, como é que é lá a organização, o outro... Então vai se bicar. Mas procure essas vantagens nas diferenças, né? Tente observar o que o outro pode agregar dentro do relacionamento que vai te ajudar. Nós vemos muito isso, é engraçado, né? Quando a gente trata nossos compromissos fora do relacionamento, é engraçado como a gente vê isso em empresas, né? E projetos. Quem aqui é de empresa vai saber isso. Você monta uma equipe o quê? Multidisciplinar. Então você tem um cara que entende de computador, você tem o outro que ele é mais prático, o outro que ele é o cara das vendas, que ele é o porta-voz do grupo. E você vai resolver porque o gestor ele fala assim, não, vou montar uma equipe multidisciplinar para resolver várias questões. Por quê? Se ele colocar só cara de TI, quem vai vender o projeto? Então assim, isso é muito óbvio dentro das empresas. Aí no casamento não é óbvio. Deus montou uma equipe multidisciplinar dentro do seu casamento. Você, marido, com uma só característica, a mulher com inúmeras, mas é uma equipe multidisciplinar, né? Você só sabe fazer uma coisa, a mulher faz muitas, mas é multidisciplinar. Então, na vida do casal é a mesma coisa. Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos características dentro de nós que refletem a imagem do Criador, que refletem a criatividade, a organização, o amor de Deus. E isso é expresso de forma diferente entre o casal. Tudo bem? Aprenda com as diferenças. Então, se você... Deixa eu voltar, que senão eu mesmo esqueço. Ó. Você identifica as diferenças, você procura as vantagens e você aprende com as diferenças. Então, antes de você acusar o outro e se fechar no seu mundinho próprio, né? Ah, não quero saber. Você está buscando entender, você está vendo as coisas, você está aprendendo. A intenção é que o casal ele tenha um crescimento espiritual, intelectual e emocional juntos. Novamente, o pastor Davi Merck ele usava o exemplo de um triângulo. Vocês todos já viram isso? Então aqui você tem o homem, a mulher, e você tem Deus aqui em cima. E à medida que o homem, se ele está crescendo sozinho em relação a Deus, ele está se distanciando. Ache o X aqui, não, estou brincando. Ele está se distanciando da mulher. Agora, se os dois crescem ordenadamente em direção a Deus, eles estão cada vez mais próximos um do outro. Eu não sei se o exemplo é do Davi Merck, mas é muito legal esse exemplo, porque ele é verdade. Se você está buscando só os seus próprios interesses, até mesmo com relação à sua vida espiritual, está deixando sua mulher para trás, ou o contrário, a mulher está aprendendo, está se desenvolvendo dentro do relacionamento com Deus, e coitado, o marido está ficando para trás, a mulher também não quer orar com o marido, não quer ler um livro, não quer desfrutar de uma aula de escola bíblica, de um encontro de casais, que vamos ter, né, Alberto? Faça sua inscrição. Quanto mais eles caminham em direção a Deus, mais próximos eles vão ficar um do outro. A distância vai diminuir. Certo? E o texto de Efésios fala com relação a essa toada, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós vamos crescer num relacionamento conjugal
em direção à imagem e semelhança de Deus, que é Cristo. Sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse trecho aqui, claro que ele trata, se você olhar em Efésios ali 4, ele está tratando sobre o crescimento e unidade da fé da igreja, mas ele se aplica tranquilamente para um relacionamento, porque a sua casa é o seu primeiro ministério. É na sua casa que você vai ter os primeiros desafios, vai ter o campo missionário, você tem os seus filhos para você evangelizar. Se você não crescer na verdade, em rumo à direção que é Cristo, o seu aperfeiçoamento fora não vai fazer sentido nenhum. Ele é um excelente profissional, ele é um excelente pregador, ele é excelente em tudo que ele faz, mas dentro de casa ele não conseguiu desenvolver e levar a sua esposa ou seu marido a uma maturidade com Cristo. E eu não vou nem colocar aqui, porque talvez isso a gente trate mais para frente, mas a prerrogativa e o privilégio que o marido tem, que está lá em Efésios 5:27, que ele é o responsável por apresentar a sua esposa de maneira imaculada, sem defeito, diante de Deus. Tudo bem? Para terminar, mais 2 slides só, vai dar o tempo certinho. Ó. 4º item. Então você já aprendeu com as diferenças, você identificou, aprendeu, você viu as vantagens, nada disso funcionou, continua tendo divergências, continua tendo problemas, perdoe. Quantas das vezes a gente não consegue exercitar o perdão dentro do casamento e fica 2 bicudos? O Adalberto, acho que na primeira aula falou, né? Dorme na mesma cama, só que de bunda virada, porque não quer nem conversar. E não consegue olhar mais para a esposa, não consegue mais dirigir um olhar de carinho, porque não há perdão. Nossa, falei que dá tempo. Vai dar tempo, gente. Ó, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você está semeando discórdia com sua esposa, com seu marido, você vai colher discórdia. Uma vez o pastor Fernando falou assim, que alguém acho que ligou para ele de madrugada, meu marido saiu de casa. Pô, seu marido não saiu de casa hoje. Faz tempo que ele está saindo de casa. O problema vem de lá de plantar lá atrás. Ele só culminou agora, está colhendo. E olha que interessante esse texto de Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para seres curados. Mas eu já faço isso no meu discipulado. Faz isso com a sua esposa. Faz isso com o seu marido. Confessa o seu pecado para ela. Fala para ela os seus problemas. Ora com ela, ore por ela. Que privilégio nós temos de ter dentro de casa alguém que você pode compartilhar as coisas mais obscuras do seu coração e exercitar o perdão. E por último, e aí para finalizar, se nada disso der certo, a alternativa não é o divórcio. Recomece. Faz de novo. Você tem uma longa jornada pela frente. 30, 40, 50 anos de casado. A jornada é longa mesmo. Tem essa letra aqui, é de uma música de uma banda que eu gosto bastante, a banda Resgate, e ele fala assim, que a chance de recomeçar exige não ter medo. E a humildade de reaprender nos diz que ainda é cedo. Se for preciso, a gente volta e faz tudo de novo. Então, se for preciso você recomeçar, recomeça. Faz uma viagem. Poxa, era tão bom a época da lua de mel. Faz uma nova lua de mel, não tem problema. Ninguém vai criticar vocês, não. Ninguém vai ficar sabendo. Pensem nisso com carinho, meus queridos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Não desistam dos seus casamentos por conta de probleminhas pequenos. Às vezes escalonam para problemas grandes, mas que com a ajuda da palavra de Deus, com perdão, nós podemos com certeza conduzir nosso casamento para uma vida em que enfrentar as tempestades vai ser muito mais prazeroso no mínimo. Tudo bem? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Agradeço por esses queridos irmãos que aqui estão. Que possamos ter observado através da Tua palavra conceitos tão importantes para o nosso casamento, Deus. E que possamos exercitá-los. Não só sermos ouvintes, leitores, mas praticantes da Tua palavra. No exercício do perdão e no exercício de crescermos em nosso relacionamento rumo à maturidade com o Senhor. Esse é meu pedido e oração, em nome de Jesus. Amém.